Olá! O Brasil, atualmente, é o quinto produtor de algodão do mundo, uma cultura com destaque no cenário agrícola por ser utilizada em vários setores, principalmente o da indústria têxtil e o da alimentação. No país, a região Centro-Oeste é a principal produtora da cultura, com 85% da produção nacional. Aqui na UPF, pesquisadores estudam uma questão que ao longo dos anos tem prejudicado a cultura do algodão. É a presença de uma bactéria que causa a principal doença do algodoeiro, a mancha angular. Veja a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM e a UPF TV. Quando você vai a uma loja para comprar uma roupa, você para pensar quais matérias-primas são utilizadas na produção das peças? Por trás da fabricação de roupas existe toda uma preocupação com a semente do algodoeiro, planta que produz a fibra têxtil mais utilizada pelo homem. O Brasil é hoje o quarto país em escala de produção do algodão. Estima-se que em menos de 8 anos, o país esteja em segundo no ranking, liderado pela China. Vários setores hoje, né, da economia no Brasil se utiliza, tanto óleo, por exemplo, do algodão, do algodoeiro, o óleo que sai da semente do algodão, os fios. Um projeto de pesquisa da UPF busca melhorar a qualidade da semente do algodão. A pesquisa, desenvolvida no Laboratório de Bacteriologia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, se baseia na detecção, identificação e quantificação da bactéria que causa a mancha angular, uma das principais doenças que atacam o algodoeiro. Essa bactéria pode ser transmitida para a parte aérea. Sendo transmitida para a parte aérea, o que vai acontecer? A doença vai se instalar. Se instalando a doença, que é a mancha angular, diminui a área foliar, da cultura. Diminuindo a área foliar, diminui a fábrica da planta. As análises começam com a verificação da quantidade da bactéria que existe nas sementes fornecidas por diversas empresas produtoras. Esse trabalho é feito em diferentes etapas. Entre elas, a avaliação do desenvolvimento da bactéria em 5 meios de cultura diferentes. Combinações de substâncias para que melhor essa bactéria cresça, nesses meios de cultura, para a gente poder verificar a quantidade de bactéria que tem nessa semente. A Andréia, estudante do doutorado em agronomia, é uma das responsáveis pela execução do projeto. Toda vez que a gente está trabalhando, a gente está descobrindo coisas novas. E como a nossa área é inovadora, você está sempre descobrindo coisas. E isso também faz parte do crescimento profissional. Contribui, logicamente, para as melhores medidas de controle dessa bacteriose. Com os diversos testes, os pesquisadores querem desenvolver procedimentos adequados para detectar, identificar e analisar a transmissão da bactéria causadora da mancha angular. Quem produziu a planta, na verdade, não vai ter produção, não tem produto. Não tendo produto, não vende. A indústria têxtil, a indústria de óleo, ração, tudo fica prejudicado. Eu sou Bruno Quevedo, acadêmico do curso de jornalismo e estagiário do Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM. No Universidade Aberta de hoje, apresentamos para você o estudo que envolve a detecção, identificação e transmissão das xantomonas Exonopodes patovar malvacearum. Esse é o nome da bactéria que causa a mancha angular no algodoeiro. Participam do programa a professora Noribar Dávila Denardim, graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Agronomia, e coordenadora da pesquisa apresentada esta noite. Também é nosso convidado, o estudante do 8º nível de Agronomia na UPF, o Cristiano Pauleto. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Professora Norimar, o estudo que vocês estão trabalhando aqui na UPF envolve uma cultura que não é produzida aqui no Rio Grande do Sul. Então, a pergunta é, por que desenvolver essa pesquisa aqui na universidade? Então, a gente tem participado, desde que eu vim trabalhar na pós-graduação, que abriu o curso de pós-graduação em agronomia na universidade, eu acabei assumindo a disciplina junto com o professor Dr. Valmir Duarte, que era da URCS, que vinha dando a disciplina e eu estava terminando o doutorado. A gente acabou assumindo essa disciplina e dentro dessa disciplina a gente tem trabalhado com bacteriologia, e bactérias fitopatogênicas no caso. E acabou se aproximando-se dos grupos que trabalhavam em patologia de sementes.
E dentro desse grupo de patologia de semente, eu acabei me envolvendo cada vez mais e vendo a demanda que tinha de trabalhos que seriam necessários fazer. E nesse grupo existem pessoas que há mais ou menos 15, 20 anos vêm batalhando, né, vinha batalhando para conseguir que órgãos como CNPq, FINEP, né, o próprio Ministério da Agricultura abrisse um financiamento ou uma demanda de projetos que pudesse financiar, né, as pesquisas na área de patologia de sementes. E nesse caso, nós conseguimos isso numa carta, num documento que foi feito num simpósio de patologia de sementes que foi feito aqui em Passo Fundo há uns 6 anos atrás. Que saiu esse documento e que nesse simpósio estava presente o pessoal do CNPq e o pessoal do Ministério da Agricultura. E com isso, eu acho que houve assim, uma aproximação maior e uma sensibilização maior desses órgãos para abrir esse tipo de chamada, né, para esse financiamento. E com isso, então, várias pessoas, né, fizeram esses projetos e que foi uma grande corrida, né, e bem-vindos para sanar esses problemas que nós tínhamos em patologia de semente, que hoje o custo de uma pesquisa não é barato, ele é bastante caro. E a questão da escolha da semente do algodão é por uma necessidade. E aí, né? então, dentro desse grupo, a gente viu que uma das culturas que mais, assim, das grandes culturas no Brasil hoje, o algodão está inserido nessa demanda e que precisaria ser trabalhado. Então, sempre tinha, assim, uma pessoa trabalhando na Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, no Iapar, em Lavras, né, em Viçosa. No Rio Grande do Sul não tinha ninguém. Né? Então, um fazia um meio de cultura aqui, o outro fazia lá e tal, mas não tinha uma metodologia que dissesse assim, que é isso que a gente está trabalhando nesses projetos. Por isso essa parceria. Por isso essa parceria. Então, a gente colocou hoje Lavras, a Universidade de Pelotas, o Instituto Biológico de Campinas e a Embrapa Algodão, que está inserida nesse projeto. Para a gente tentar fazer com que qualquer laboratório possa escolher um método eficiente para detectar. Esse trabalho, né, que vocês estão fazendo aqui é justamente isso, essa busca por uma metodologia. Por uma isso metodologia. Também é feito nas outras instituições, então? É feito nas outras instituições depois desse projeto. Então, nós vamos fazer assim, a grande parte aqui, quando a gente conseguir chegar num determinado ponto, a gente não está mandando para eles fazer as aferições da metodologia. Então, a gente não está tentando escolher o do fulano ou do fulano, mas o que seja melhor, que melhor desenvolva a bactéria no menor tempo para dar um diagnóstico mais rápido, né? Para o agricultor, para quem usa a semente, né? A proposta do projeto é justamente trabalhar nessa detecção, identificação e a transmissão dessas xantomonas, né? Que é essa bactéria, então, que causa essa mancha angular, principal doença aí no algodoeiro, professor. Então, identificando essa bactéria, tem que ser essa identificação ainda na semente, porque é a partir dali que desenvolve a doença. Exatamente. Apenas na semente. Vou dizer assim, a semente é o inóculo primário, né? Que estaria ali. Então, através da semente pode ser transmitido ou levado, né, essa bactéria para vários lugares, até lugares onde não existe a bactéria. E lugares onde já tem a bactéria, você pode ter um potencial de inóculo maior. Então, a extensão da doença, o desenvolvimento de uma epidemia pode ser maior, mais drástico com isso. Né? Nesse estudo tem a participação de estudantes de graduação e também de pós-graduação, como a gente viu uma aluna do doutorado envolvida nesse projeto. Também tem aqui o Cristiano, que está com a gente, que é estudante do curso de agronomia, estudante de graduação, que é bolsista no projeto. Exatamente. Então, nós temos a Andréia, né, Tumeleiro, que é orientada de doutorado, né, e está trabalhando basicamente com esse projeto, juntamente com os outros 3 alunos bolsistas desse projeto, que é o Cristiano Pauleto, mais a Marília Hoffman e o Guilherme da UPIAS, né?
E o Guilherme agora também está saindo porque está no último ano, está fazendo o estágio dele, por isso que não faz está parte aqui. também, E faz né? parte também do... Se dá espaço para os outros alunos Os outros também, exatamente. Então, é uma equipe que trabalha, assim, os alunos interagindo com a bolsista, a nossa aluna de doutorado, né? Aprendendo e pegando gosto pela pesquisa, né? Então, às vezes, assim, mas eu estou só fazendo um meio de cultura. E, na verdade, começa ali. Né? A escolher o meio, escolher os reagentes, saber pesar, saber medir, saber calcular quanto que é miligrama, quanto que é percentagem, coisas básicas, mas que são fundamentais na hora de identificar e de detectar a bactéria. Porque se eu não fizer um meio adequado, bem feito, com material bem esterilizado, né, material limpo, você tem contaminações cruzadas e às vezes você nem cresce. Então, assim, pô, a semente não tinha bactéria. Na verdade, teria. Talvez teria pouca ou muita e você daria um diagnóstico errado. Então, não pode. Porque após a gente saber qual é um meio desses aí que melhor desenvolve a bactéria, é que a gente vai escrever o trabalho e vai publicar. Publicando, um laboratório diz, não, eu vou usar esse meio que foi dito que é o melhor meio e mais rápido para detectar. Definindo uma metodologia adequada, né? Exatamente. A gente não está inventando, a gente fez um meio de cultura aqui no UPF, a gente tem o nosso, né? Mas a gente está pegando de vários colegas que desenvolveram meios de cultura, né? E testando eles entre si, sabe? Para ver qual o melhor meio, né? Para dar para um laboratório de análise fazer. Cristiano, então essa que é a tua participação nessa pesquisa aí, trabalhar justamente com os meios de cultura, junto com o aluno do doutorado. Fala pra gente um pouquinho dessa tua experiência no projeto. A gente trabalha nessa, né, na verdade uma dosagem de vários ingredientes, né, para fazer esse meio, né. A gente trabalha com o meio, a gente trabalha com a inoculação de bactérias também na planta, né? Ou seja, a gente faz a semeadura em casa de vegetação, né? Aí na casa de vegetação depois é inoculada a bactéria, né? Explica pra gente o que é inocular essa bactéria, né? Porque de repente quem está em casa não tem muito conhecimento sobre esse termo. Na verdade, é colocar a bactéria na planta, né? Então a gente faz uma lesão normalmente na folha, né? E depois... É proposital justamente para fazer todo esse estudo. Isso, porque a bactéria ela tem um sistema, né, que precisaria de uma lesão e umidade para ela conseguir se inserir na planta, né. E a questão de meio a gente agora é mais acostumado, né, a fazer. No início é complicadinho, né, porque tem que ter a dosagem certa, os ingredientes certos, né. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem também, né? Vocês estão na universidade também para ter acesso a isso, essa oportunidade de uma pesquisa, e com certeza esse aprendizado todo que vocês estão adquirindo, né, não só você como os teus colegas também que participam, é um diferencial nessa formação, né? De que forma que vocês vão utilizar esse conhecimento todo no momento que vocês se formarem? Pois eu acho que o estágio é um complemento do que a gente vê em sala de aula, né? Normalmente o que a gente vê em sala de aula, como a carga horária é bem corrida, né? Então, isso é uma forma da gente colocar em prática, né? Então, a gente já tendo em prática no estágio, depois que a gente sair, é muito mais fácil, né? Você já sabe como funciona, né? Então, é muito bom. Até eu pretendo seguir na área de pesquisa, né? Até porque me identifiquei muito bem na área de pesquisa, né? Gosto dessa área de pesquisa. É comum isso, a gente se professora sente Norimar. responsável, né? Pois é. E é comum isso, acredito eu, né? Os alunos que da graduação, que se envolvem em algum projeto de pesquisa, despertarem, né, esse gosto. Nem todos, assim, vamos dizer assim, que chegam lá, eles chegam com a intenção de fazer pesquisa, eles vão para fazer um estágio. Então, eu, por exemplo, fico assim, com eles lá 6 meses, vendo se eles se adaptam ou não se adaptam no laboratório, se gostam, né? De estar no laboratório, de ir para o campo, de ir para a casa de vegetação, coisa assim. Depois que a gente vê isso, então, a gente já começa, então, a tentar ver se consegue bolsa, se insere ele dentro dos projetos. Por quê? Porque a gente quer fazer com que pessoas tenham uma responsabilidade. E nós, pesquisadores na universidade, a gente não tem funcionários para, nossa, põe aqui, põe lá. Então, os nossos funcionários são os nossos alunos, né?
No bom sentido, né? Porque eles depois trazem de volta pra gente essa paixão. Eles vão querer fazer mestrado, vão querer fazer doutorado, porque se inseriram, gostaram e estão levando um conhecimento. E é uma necessidade tanto para o professor quanto para o aluno ter essa oportunidade. Exatamente, né? exatamente. É uma experiência diferenciada. A gente se troca muito. Então a gente encontra alunos, assim como eu encontrei, por exemplo, a Andréia, que é minha aluna de doutorado, ela foi minha aluna no 3º nível da graduação, né? E ficou comigo todo o semestre, todo o resto do curso, né? Depois, ela fez o mestrado comigo. Ela saiu fora, foi trabalhar, voltou e está fazendo doutorado, né? Então, você vê, assim, a volta que a gente recebe e agora a gente vê que nem o Cristiano, né? Que também está no mesmo caminho. No mesmo caminho. Então, a gente acaba se apaixonando por eles, né? A gente vive o tempo inteiro, né? Vou dizer assim, para eles ali, né? Chamam a gente está lá porque eles merecem essa atenção, porque você vê o retorno deles, né? De fato, quando estão escrevendo um trabalho, quando estão pegando um projeto, já pegaram aqueles trejeitinhos, né? De escrever, saber como é que monta, como é que não monta. E aquele interesse de ir buscar nas revistas, nos livros, as informações para colocar ali. Então, às vezes, eu me deparo assim com muita alegria que eles melhoram o que eu fiz. Que bom, esse é o papel também. Então, esse é o pagamento que eles dão para mim, né? Tá certo. A gente faz um intervalo agora, tá certo. Mas a gente volta em seguida, então, para que você conheça mais sobre a pesquisa apresentada hoje, que trata da detecção e identificação da bactéria causadora da mancha angular no algodão. Já voltamos.